E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bem comigo? Saudade só aumenta. Agora saibamos que daqui a pouco estamos de volta, né? É. Só hoje vamos continuar aquela nossa aula sobre o esporte, os esportes na antiguidade e como eles se transformaram em esportes olímpicos, certo? Vamos lá para o nosso slidezinho que hoje tem história, viu? Vamos lá. Bem, galera, Jogos Olímpicos da Antiguidade, vamos chegar até os Jogos Olímpicos de hoje. Ok? Jogos Olímpicos. O que é que se diz aí, pessoal? Os Jogos Olímpicos, ou como é chamado, as Olimpíadas, né? Esse ano seria um ano de Olimpíadas, mas lá na frente nós falamos sobre isso. Tiveram sua origem por volta da segunda metade do século VII a.C., em 776, o ano exato, na antiga civilização grega. Esses jogos estavam associados a cultos religiosos dedicados aos deus Zeus. Eles cultuavam o deus Zeus e, em seu nome, praticavam esses esportes. O principal mito grego que narra a origem dos Jogos Olímpicos na Grécia é o dos 12 trabalhos de Hércules. Muitos conhecem, né? Aqueles que são fãs da mitologia grega devem conhecer. O herói que era filho de Zeus como um humano. Para celebrar essa realização do sexto, seus 12 trabalhos, que era a limpeza do estábulo do rei Áugeas, da cidade-estado de Elis, inaugurou um festival de jogos esportivos na cidade de Olímpia. Olímpia é onde ocorriam esses jogos. E o que é que diz essa mitologia? Claro que nós poucos, alguns não acreditam, né? Mas claro que essa história envolvendo o personagem Hércules não aconteceu de verdade, visto que parte da mitologia grega, todavia, é sabido que os jogos esportivos no período clássico da antiga Grécia eram de fato realizados em Olímpia, como forma de homenagem a Zeus. Ou seja, a história realmente comprova que ocorriam tanto os jogos esportivos quanto os rituais religiosos, que era associado a ele nessa cidade. Existiram esses jogos aqui, alguns esportes, que eles faziam lá nessa cidade, na cidade de Olímpia, onde começou com esses jogos aqui. O atletismo, 100 metros rasos, hoje conhecida, a prova de corrida com obstáculos. Corrida de carros. As corridas de carros das antigas Olimpíadas devem ser entendidas como carros puxados por tração animal, especificamente pelos cavalos. Bigas, tradicional por 2 cavalos, e as quadrigas, que eram puxadas por 4. Deixou de existir também, pessoal, por conta da violência com os animais. Pentathlon, que hoje nós conhecemos como pentathlon, atualmente, era realizada em uma só prova, mas que envolvia 5 modalidades esportivas: o salto, o lançamento, o disco e o de dardo, a corrida e a luta. A luta era uma das principais, era o que mais ocorria. Nos lançamentos de saltos, desculpa pessoal, nos lançamentos de saltos, o arremesso de disco é conhecido como discos. É também uma modalidade bastante antiga, que precede dos Jogos Olímpicos, é antes dos Jogos Olímpicos, certo? Então, na sua primeira edição, os Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceu no ano de 1776, um ano exatamente que aconteceu 1776, antes de Cristo, que é aquele século VII, foi falado no início. No Santuário de Olímpia, na Grécia. Os jogos se repetiram a cada 4 anos, no mesmo local. O objetivo dos atletas foi definido pelo poeta Homero como esforçar-se sempre para ser o melhor, superior aos outros, e deu origem ao lema das Olimpíadas modernas, que é a de hoje: mais rápido, mais alto, mais forte. Certo? E aí eu vou mostrar algumas provas que foram disputadas na época dessas Olimpíadas, das antigas Olimpíadas. O estádio, o dromo, corrida de 192 metros, equivalente ao comprimento do estádio. Eles corriam o comprimento do estádio.
de aulos, duplo estádio, corrida de 384 metros. Dolichos, corrida entre 7 e 24 estádios, que era quase uma corrida mais longa. Luta. Aí aqui essas lutas, como eu disse, eram sempre as piores. Muitas lutas foram extintas por conta desses jogos. Era permitido quebrar os dedos do adversário. Já imaginou? Se hoje não existisse isso, quem assistiria, na época eles vibravam, vendo dedos quebrados, ossos quebrados. Pentátulo, composto por lançamento de disco, lançamento de dardo, salto de distância, corrida de estádio e luta. E o pancrácio, luta em que valia tudo, menos enfiar o dedo nos olhos, atacar a região genital, arranhar ou morder. Quer dizer, quase tudo, né? Foi explicado na aula passada também que esse pancrácio é o nosso. Hoje a gente tem ele como o MMA, isso? Só que algumas regras. Pugilato, luta que terminava quando um dos atletas ficava inconsciente ou desistiam. Competidores envolviam os dedos em tiras de couro. Amarravam os dedos em tiras de couro para poder socarem. Pertripon, corrida de quadrigas, aquelas carroças com 4 cavalos, puxada por 4 cavalos. Temos aqui também o Oplintódromos, corrida com armas, usando escudo, elmo e caneleira. Para dificultar na corrida, eles usam esse peso todo. Corridas equestres, corridas a cavalos. Concorrentes entravam no hipódromo em procissão. Calpe, que era corrida somente com éguas, que era equestre também, porém com éguas. A penne, corrida de carroças puxada por mulas. Veja que tem diferença entre os cavalos, as éguas e as mulas. Sinores, corrida de bigas, carroças puxada por 2 cavalos. Eu vou falar aqui também algumas curiosidades para vocês. Os homens eram livres. Gregos sem desiste de crime eram autorizados a competir. Antigamente bastava eles serem livres, não serem escravos, sem registro de crime, sem nenhum BO, né, na época de hoje nosso, sem nenhum BO, nenhum crime nas costas, eles eram autorizados. A obrigatoriedade de estarem nus durante os embates. Certo? Quer dizer, eles lutavam nus. Aí vem o porquê. Aí tem umas opções que eles dão aqui. Várias suposições para este fato. Uma delas seria o clima quente da época de Olímpia. Outra hipótese é de um atleta chamado Orzipos, que durante sua prova percebeu que poderia adquirir melhor desempenho tirando suas roupas. E ainda a teoria de que as mulheres não infringiriam as regras, como não poderiam participar, não haveria possibilidade de se passarem por homens. Quer dizer, na época, as mulheres eram proibidas de participar dos jogos. E para eles evitarem que as mulheres se passassem por homens, faziam essas lutas despidas, sem roupas. Evitaria que a mulher se despisse e enganassem a todos. Começavam a preparar os locais da competição um ano antes, um ano de antecedência, por meio do juiz. O juiz era que organizava tudo, acumulavam as funções de organizar o evento e verificar quem estava apto a competir. E os competidores tinham um ano, desde o dia das inscrições até o dia dos jogos, para se prepararem. Após mudar sua crença para o cristianismo, Teodósio I, imperador romano, anulou todas as tradições gregas no ano de 393 d.C., pondo fim à era antiga dos Jogos Olímpicos. Uma época em que consagrou o nome de Leônidas Rhodes, atletas que garantiu 12 triunfos consecutivos nas 3 provas de corrida,
estádio, diálogo e dólico, durante os anos de 164 e 152 a.C. Ficou considerado um mito no esporte. Leônidas, que conhece muito o nome de Leônidas, esse mito do esporte na época das Olimpíadas. Então, galera, passada essa época, onde Teodósio destituiu, acabou com as Olimpíadas antigas, passasse anos, passasse séculos, até a restauração dos Jogos Olímpicos na modernidade. Após o fim da Elade, vou explicar lá na frente o que é a Elade, no mundo antigo as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Outros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse de organização. A restauração das práticas esportivas em um festival como as antigas Olimpíadas só foi feito na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Fidy, mais conhecido como Barão de Coubertin. Quem foi Barão de Coubertin? O que ele fez? Aqui, como eu tinha dito, para explicar o que é Elade, né? Elade era onde os povos gregos, o primeiro registro dele, o termo se remota ao período homérico. Ele foi usado para se referir à região de Tessália, que era a pátria dos helênios. Porém, assim, o termo Elade não era só usado simplesmente no sentido geográfico, no sentido de terras, de espaço, de locais, e sim também ao conjunto de valores e ideais que conformavam a civilização grega. Para vocês saberem lá que foi o fim da Elade. Desculpa. Quem foi o Barão? Barão de Coubertin. Ele acreditava que os esportes deviam ser estimulados na sociedade contemporânea, a sociedade que vivemos hoje, tempo que vivemos hoje. Sobretudo entre os jovens. Ele queria que os jovens participassem para sair. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos que ajudasse a promover a paz entre as nações. E, na época, vivia em conflitos. E eles queriam ver essa paz. E, partindo do início dele, da participação dele, do 1890, quando ele começou a juntar, chamar povos, chamar pessoas influentes para fazer uma conferência e dar início aos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E chegou a era a época das Olimpíadas Modernas. Não fui, não fiz, né? Não acrescentei na nossa aula aqui as primeiras a primeira Olimpíadas até as nossas últimas Olimpíadas agora, para não acrescentar tanto a aula, porque isso vai ficar para as nossas próximas, por conta de vocês também, no caso de ter algum trabalho, de alguma avaliação, eu ter como avaliar vocês na questão dessas Olimpíadas. Quer dizer, esse ano, pessoal, teria as Olimpíadas, mas foi adiada por conta da pandemia, por conta da situação que vivemos hoje, certo? O chefe lá de Tóquio, chefe da delegação, quer dizer, da organização, disse que as Olimpíadas vão ser descartadas se não forem realizadas em 2021, mas foi marcado para 2021. Ele está preocupado em a pandemia prosseguir, persistir e ser descartadas as Olimpíadas deste ano. Os Jogos Olímpicos de Tóquio têm nova data definida. Após o adiamento devido à pandemia do novo coronavírus, o torneio acontecerá entre dia 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Ele passou-se para o ano que vem. Deixamos de assistir um dos maiores espetáculos da Terra, certo? Um dos eventos, como até eles chamavam antigamente, né? Uns eventos gigantescos, até universais. Estão se fazendo isso. É um dos melhores eventos que existe hoje no mundo, certo? Não teremos. Então vamos aguardar este evento para o ano que vem. Ok?
Então, pessoal, fica aqui, deu para resumir, embora um pouco mais, ficou um pouco longo a aula, por conta assim, não dá para se contar milênios e poucos minutos, né? E é muita coisa na história, são muitas curiosidades. Espero que vocês aprofundem esse conhecimento de vocês, porque é muito interessante do o porquê que eles praticavam esporte, a questão das preparação para as guerras, corrida de cavalos, que era para aprender a cavalgarem na hora das batalhas, as lutas corpo a corpo, como as dos gladiadores para as lutas, as brigas. Tinha também um esporte que eu não botei aqui, pessoal, a batalha naval. Hoje conhece, né? A batalha naval, daqueles joguinhos. Existia também, pegavam escravos, pessoas pobres, faziam entrar dentro do navio para ficar se degladiando. Certo? Quer dizer, muita curiosidade existe. Não dá para se falar tudo. Mas se eu fosse falando agora de cada Olimpíada daqui até agora, curiosidade dos heróis, dos maiores medalhistas. Assim, é um evento que comove muita gente, porque a cada Olimpíada tem um fato novo. Nós temos um exemplo aí, nosso, um herói, que foi considerado herói, de um corredor, não me vem o nome dele aqui agora, e não vou falar para não deixar dúvidas em vocês, onde ele estava correndo, estaria na frente, e um padre, um polonês, uma coisa assim, entrou dentro da pista de corrida e segurou, o abraçou, o agarrou. E ele assim, abalado psicologicamente, não conseguiu chegar em primeiro lugar. Porém, ele ganhou a medalha, né, que se chama João Mérito, do Barão de Coubertin. E foi tido como um herói, né? Pelo fato, mesmo assim psicologicamente abalado, ele conseguiu terminar a prova. Quer dizer, a, da, a do. Tem até um filme onde fala que um medalhista olímpico, quer dizer, não era nem medalhista não, ele conseguiu entrar nas Olimpíadas, fez de tudo para entrar, conseguiu, participou das Olimpíadas e foi convocado à guerra. Ele era até piloto. E foi convocado à guerra. Nessa guerra, o avião dele foi abatido. E, sendo abatido, ele ficou à deriva, não morreu, ficou à deriva no mar durante, creio que, 45 dias, se não me engano. E foi resgatado. Depois desses 45 dias, vendo peixe, passando fome, doenças, ele foi resgatado. Porém, foi resgatado por quem? Pelos inimigos, os japoneses. E lá, ele sendo capturado, lá ele foi feito de escravo, lá ele foi torturado, segundo o relato de filme, da história, ele foi torturado, mas mesmo assim resistiu. Quer dizer, há muitas histórias lindas dentro do esporte. Então vamos fazer a sua também. E aqui, pessoal, para finalizar, deixa aqui sempre aqueles blogzinhos, certo? O site para vocês procurarem e se informarem mais ainda. Tá bom? Então, assim, espero que vocês se interessem pela história, porque a história dos esportes é muito bela, é muito rica. E esporte é vida, né? Para quem gosta, para quem não gosta também, às vezes são obrigados ou motivados a praticar o esporte por conta de saúde mental, psicológica ou enferma. Ok? Então, assim, deixo esse, enfim, eu deixo essa imagem aqui para vocês. Para quem já sabe, ok. Quem não, procurar saber o significado desses símbolos aí, por quê e esse é o símbolo das Olimpíadas. Então, pessoal, até mais. Até a nossa próxima aula. Tirem dúvidas, me procurem, certo? Pode deixar com perguntas, eu estarei disponível a vocês para responder. Ok? Tchau, abraço em todos.